Então, na semana passada, nós estávamos vendo aí sobre a questão dos fundamentalistas, como surgiu este grupo, chamado de fundamentalistas, que somos nós, de certa maneira, né? Por mais que esse termo hoje, para o mundo, né, é um termo pejorativo, né, respeito àqueles que são conservadores, que são quadrados, que estão fora da sociedade atual, né? Então a gente não tem problema de ser chamado fundamentalista, porque a base da nossa fé é o fundamento da fé cristã, né? E não importa o que o mundo acha disso, o que importa é que estamos seguindo os fundamentos de Cristo. E esse era o pensamento quando esse movimento ele surge ali em 1910, quando é publicado, né, as institutas aí do fundamentalismo, quando o livro Os Fundamentos, né, em defesa da verdade, que tem até na internet, você pode pesquisar, não tem em português, mas você pode pesquisar na Wikipédia algumas informações sobre os fundamentos. E lá você vai encontrar até o sumário de todos os assuntos, todos os tópicos que estão aqui nesses livros, nesses 3 livros. Então é interessante, vocês vão gostar. E só que não está em português, então e é caro, né? Bastante. Eu estava vendo, custa um precinho considerável, em torno aí de $600 aí, faz a conta aí, né? Mas eu acho, por uma questão histórica, poderia ser traduzido, né? E a gente poderia ter acesso a isso. Mas foi escrito por vários, não somente por batistas, mas por várias outras linhas, como metodistas, presbiterianos. Eles escreveram estes livros, ou parte desses livros. Por quê? Porque era um movimento, os fundamentalistas, não um movimento só batista, mas interdenominacional, daqueles que queriam defender a fé. Por mais que certos grupos tinham práticas e doutrinas diferentes, mas as doutrinas básicas da fé eram iguais. Então eles queriam se defender. Então, assim como os modernistas, né, que é a próxima parte, né, eles mudaram as suas ideias sobre diversas outras denominações. Os fundamentalistas, aqueles que queriam se manter nas doutrinas básicas da fé, tinham que fazer isso daí também, né? E nós somos muito gratos a estes homens. E então, esses livros, eles fazem parte aí de um chamado de alerta, como nós falamos, para que aquelas pessoas voltassem aos fundamentos básicos da fé. Voltassem aos fundamentos básicos da fé cristã. E foi feito um esforço aí para que cada livro desse fosse para uma igreja e para um pastor, né? Cada exemplar dessa coletânea dos livros chamados Os Fundamentos, né? Pastor, sim. As igrejas hoje fundamentalistas são igrejas fundamentalistas ainda? Então, hoje mudou muita coisa, né? Até mesmo os batistas, eles realmente já pularam muito das doutrinas, né? Hoje o que a gente está vendo é uma mescla, né? As pessoas elas querem se manter nos fundamentos da fé e tal, mas elas querem trazer coisas de outras, né? de outros grupos. Então o que aconteceu na época foi algo assim, mas foi algo que foi muito mais profundo do que a gente está vendo hoje. Porém, o que a gente está vendo hoje ainda é algo que é perigoso para muitas das igrejas que são realmente fundamentalistas. Mas do nosso grupo de batistas, ainda assim nós temos boas igrejas que se mantêm nos fundamentos da fé. Então a gente percebe como no nosso meio as práticas podem mudar também, mas ainda assim eles mantêm a mesma doutrina, né? Mas a gente tem que sempre tomar cuidado, porque nem sempre práticas que a gente acha que sejam boas, né, podem realmente trazer um benefício para a igreja. Então tem que ter sempre cautela, né? Porque tem algumas igrejas batistas regulares que já estão deixando um pouco que as doutrinas sejam reduzidas, para que certas práticas possam adentrar. Então a gente tem que ter cuidado, a gente não pode fazer isso. Mas sim, hoje tem algumas mudanças já, mesmo entre os fundamentalistas. Então, falamos aí que os modernistas eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, enquanto nós dissemos que a Bíblia é
a palavra de Deus, né? Então a Bíblia não contém apenas, ou seja, ela não é aqui não é a palavra de Deus do ponto de vista de que existem outras fontes e a Bíblia é mais uma. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí os modernistas vão falar que a Bíblia é inspirativa e nós que a Bíblia é inspirada. A Bíblia não somente é uma inspiração, algo que nos move para algo, né? Mas ela é inspirada por Deus. Foi Deus. Isso tem muito maior peso quando falar isso aqui. Foi Deus que colocou, do que é um livro apenas que nos leva a motivar a nossa vida para algo, né? Então tem um peso muito maior. Porque senão eu tenho vários e vários livros aí que eu também me inspiro ao ler. Então a Bíblia não é mais um desses livros, mas é o livro, né? Então a razão humana orientada por Deus nos levará à verdade. É o que dizem os modernistas. Mas nós já sabemos que na verdade é a Bíblia que é a nossa autoridade para entender e chegar até a verdade. E 4, o cristianismo é de origem natural. Ou seja, tudo isso que nós cremos aqui não nasceu de algo sobrenatural. Não foi Deus, é algo que a gente mesmo, com o tempo, nós fomos montando e criando essa Bíblia. Você fala assim, poxa, mas tinha gente que cria nisso? Nossa, é complicado, mas difícil da gente entender como é que alguém cria nisso. O pessoal do mundo que crê isso, né? Isso aí foram homens que escreveram, né? Exatamente. Entendeu? Nunca leu e já fala, não, são os homens que... Exatamente. E o cristianismo, então, para a gente é de origem sobrenatural, né? Passando adiante, os modernistas eles vão dizer que a influência moral da cruz em seguir o exemplo de Cristo é o que vai nos levar à salvação. Não é, né? Nós sabemos que a questão é muito mais profunda, é o sacrifício vicário de Cristo, ou substitutivo de Cristo, que nos leva à salvação, né? E que Jesus era um filho de Deus. Mas nós cremos que Jesus é Deus. Ele é filho de Deus, sim. Ele é o filho de Deus, o único filho de Deus, unigênito. Mas ele é Deus também, né? Porque eles destruíam essa questão da divindade de Cristo, que Cristo não é Deus para eles. E 7, que Deus é Pai de todos, e independente de se são salvos ou não. Todos os homens são filhos de Deus e irmãos de todos. E a gente vai entender muito bem isso agora, nesse próximo tópico, tá? E o 7, Deus é o Pai somente daqueles que nasceram de novo. E os homens são seus filhos, se estão em Cristo, e irmãos dos que são salvos. É isso que nós cremos, né? Nós só somos irmãos uns dos outros e filhos de Deus se comungamos dessa mesma fé, se cremos em Cristo como Salvador. Após o combate dos fundamentalistas, a Convenção Batista do Norte, então lembra que nós saímos dos Batistas do Norte, a gente vai entender melhor isso mais para frente ali. Já liderada por liberais, então note como foi o processo. Antes eles eram todos ortodoxos, né, na mesma fé, na fé correta, e de um tempo para um curto tempo ali, de 1910, quando eles começaram a propagar essas ideias, um pouquinho antes ali, aí já em 1919, os liberais já tomaram conta da Convenção Batista do Norte, até de liderarem aquela convenção, que era uma espécie de associação. Então eles tinham um coro maior, né? Um quórum maior para tomar algumas decisões e até mesmo destituir certas doutrinas e colocar as que eles queriam. Então o que aconteceu? Na cidade de Denver, né, surge então aí o movimento do Novo Mundo, né? Sempre assim, né? Novo Mundo, Nova Ordem, né? Algo assim, bem, né? Que eles queriam adotar uma agenda unificada com ênfase no trabalho social. Ué, mas o trabalho social é algo ruim? Não, né? A própria palavra de Deus fala que a gente tem que amar ao próximo, né? E amar ao próximo ali é ajudar também, é servir nesse sentido, né? De que nós precisamos ajudar aos domésticos da fé, né? Fazer o bem aos de casa, como temos lá em Gálatas. Mas o que nós vemos aqui é que o foco desse movimento não era
o evangelismo ou a evangelização, o pregar a palavra de Deus para que pessoas pudessem ser salvas. Mas a ênfase, ela vai se tornar no trabalho social, em transformar o mundo. Porque se eu tiro que Cristo é Deus, se eu tiro que Cristo é o Salvador, se eu tiro, né, que a morte de Cristo, né, se eu tiro tudo isso, se eu digo que a salvação é pela influência moral, então o que eu preciso fazer então para que as pessoas sejam salvas? Eu preciso fazê-las com que elas possam interagir socialmente bem. Porque se todo mundo tem que fazer o bem para a sociedade, influenciar moralmente, e isso é a salvação, então eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer com que a sociedade ela evolua, né, digamos assim, ela cresça, ela avance para o progresso. Ou seja, né, o combate às drogas, o combate à violência. Aí fala, mas tudo isso não é bom? É bom, mas não é o ponto para a salvação. Você fazer tudo certinho, né, Mateus? Como você aprendeu hoje, você fazer tudo certinho, tudo que é bom, você vai agradar a Deus? O que diz Romanos 8:8? Abre lá. O que diz Romanos 8:8, né? E alguém pode ler. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muito bem. E o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E como é que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Nós cremos no Evangelho, quando cremos em Cristo como nosso Salvador. Então, exceto esses em que o Espírito Santo habita, todos os outros que não têm o Espírito Santo nos seus corações estão andando na carne. Então, aqui é dito claramente que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, a tentativa deles, claro, porque se eles já olhavam para a palavra de Deus como algo que não era tão interessante, que não era, né, que era um escrito de homens, que não era nada de Deus aqui, então eles não enxergaram isso daqui como algo claro que nós vemos. Pelo contrário, por isso que eles vão dar ênfase no trabalho social, porque o alvo deles é esse. Nós vamos alcançar as pessoas para Deus, para salvá-las através do progresso da sociedade, da humanidade, né? Quando as pessoas fazerem coisas boas umas para as outras, reduzirmos a violência, e pererê, parará, e as drogas e tudo mais, e aí sim nós vamos chegar num modelo de sociedade onde é o que agrada a Deus. Mas aqui o versículo é claro, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, independente se os homens da terra façam coisas boas, ainda aquilo ali não vão levar eles à salvação. Porque a questão aqui não é você fazer coisas boas para outra pessoa igual a você. Está no seu relacionamento com Deus. E todos nós sabemos que somos pecadores. E se somos pecadores, não podemos de modo nenhum agradar a Deus. Porque nós estamos afastados, destituídos da glória de Deus. Então como é que podemos agradar a Deus se temos em nosso coração o pecado? Se temos a natureza pecaminosa? Né? Porque fazer o bem todo mundo faz. Eu posso fazer bem, qualquer um, até um ímpio faz um bem para o outro ímpio. Mas a questão é a relação com Deus, que foi o que eles derrubaram. Agora a questão é, se eu ajudo o meu semelhante, isso me auxilia na minha chegada até o céu, a salvação com Deus. Então não foi primeiro eu com Deus, para depois eu com o próximo. Mas eu com o próximo, porque eu com o próximo me leva a Deus. Entendeu? Olha a visão distorcida. Claro. Tem até um dia eu encontrei um vizinho meu, né, que mora mais lá, e ele falando, né? Eu estou indo para uma igreja enorme, não sei onde que é, aqui no Rio, igreja enorme, pessoal, aquilo ali que é igreja, o pessoal vem com um carro novo, vai lá buscar um idoso, começou a falar todo o trabalho social que a igreja faz. Não, isso aí tem que fazer a obra mesmo com as pessoas, ajudar as pessoas, né? A gente tem que ver melhor isso, a igreja tem que fazer isso, né? Com esse propósito, né? O alvo é esse. Social. O alvo é esse.
Não, a igreja tem uma estrutura, não sei o quê. Começou a falar da igreja é isso, mas nada do evangelho. Nada do evangelho, só isso mesmo. Não, isso que é igreja. A igreja tem que fazer isso no fundo. A igreja está parada, tem que fazer isso. Pô, lá é muito bom, não sei o quê. E isso daí, irmãos, é algo assim que assusta a gente, porque engana muita gente. Que a pessoa pensa assim, eu estou servindo a Deus, olha como eu estou amando ao próximo. Mas a questão é que, lembra, hoje o evangelho está sendo pregado assim. Ele fala, até nesse dia a gente estava vendo, né, Saindo? O camarada pregando em João 3,16, mas falando só do amor de Deus. O amor de Deus, que é o amor de Deus, que Deus Ele quer que você se aproxime dele, que Deus te ama, que Deus quer mudar a sua vida e tal. Mas você não via ele falando assim, olha, você é um pecador. Você está condenado. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Ou seja, essas palavras, arrependimento, condenação e pecado, não está na pregação deles. Vai afastar, né? Vai afastar. Então eu trago palavras mais doces, palavras em que vai agradar o coração e palavras que, olha, se qualquer pessoa chegar para você, olha, eu te amo, fulano também te ama. Maravilha. Maravilha. Mas se eu chegar para aquela pessoa e falar, você é um pecador, sabia? Deus está irado com você. Agora, peraí, não, que é isso? Né? Afeta meu ego. Que é isso? Que Deus é esse? Né? Vai começar assim, né? Então, a gente percebe como a coisa está invertida e está disfarçada de algo bom. Não é que naquela pregação que eu ouvi sobre João 3,16 tem mentiras ali, mas são meias verdades, que de certa forma é uma mentira, porque você está falando do evangelho, mas tem que falar por inteiro. Você está falando da boa notícia, mas você não está falando de quê? Está sendo salvo de quê? De quê? Exatamente, sempre é salvação, mas salvação de quê? De quê? Entendeu? Então a gente tem que ficar muito alerta com relação a isso, mas é o que nós estamos vendo aqui. Por quê? O trabalho social é algo bonito, mas, né? Você pode trabalhar, pode melhorar o mundo, pode fazer o mundo perfeito, mas ainda assim levar toda a humanidade para onde? Para o inferno, para a condenação eterna, por conta exatamente de que não creram em Cristo. Então não é um andar bonitinho que vai me levar à salvação. Nem no tempo de Jesus, nem Jesus fazendo os milagres e tudo, que ele não foi especial, a sociedade ainda era aquela sociedade, não mudou. Não mudou, né? Só piorou, né? Então, precisamos notar, irmãos, né, que nossa cidadania não é deste mundo, é do que vem. Então, aí o que aconteceu? Também, nesta convenção, né, nesta de 1919, aprovou-se, né, ou seja, que os batistas da Convenção do Norte, né, eles participassem do Concílio Mundial de Igrejas, que reunia aí pelo menos aí 30 denominações na América, mas em todo o mundo tinha muito mais denominações que faziam parte, né, e que foi financiado aí por um grande milionário chamado Rockefeller. Vocês já ouviram falar? Já ouviu falar. Né? 13 famílias. Illuminati, né? Então, bem, e aí note algo interessante, né? Concílio Mundial de Igrejas. Aí note agora, isso aqui, em 1919 começou essa ideia, né? 20 por ali, mas só teve o primeiro concílio mesmo, só aconteceu em 1948. Aí notem aí, ó. Esse era ainda é, né? O slogan desse concílio, né? E o que você lê aqui em grego? Também. Ecumene. Oikumene. Ou ecumene, que seria no grego, né? Então, nesse concílio aqui, aí temos mais fotos aí. E aonde foi para a nossa... Lembra de lá? Os batistas? Que nasceram lá, surgiram lá. E agora você está vendo aqui, ó, que no outro século, né, 2 séculos depois, né, melhor, nós já temos aí esse concílio mundial de igrejas aí acontecendo naquela cidade onde foi o berço dos batistas. E aqui nós percebemos exatamente, né, que reunia tudo, batista, tudo quanto era igreja, mas tudo liberal. Todo mundo que era da linha liberal dessas igrejas, né?
E o alvo era esse. O alvo era trabalhar no ecumenismo. Porque fazendo assim, o trabalho social iria avançar mais. Né? Já que a gente exclui a doutrina, vamos manter o foco no social, que é o que todo mundo concorda, no mínimo. Né? Na sequência, nós temos que nessa época muitos batistas aí já negavam o nascimento virginal de Cristo, a morte vicária de Cristo e a ressurreição corporal de Cristo, bem como a segunda vinda de Cristo. Então essas quatro doutrinas fundamentais. O do nascimento virginal, que diz respeito a que Cristo nasceu sem nascimento virginal, diz respeito ao que Cristo nasceu sem pecado, muito bem. Né? Morte vicária de Cristo, quer dizer que Cristo foi o nosso cordeiro substitutivo, né? Que ele pagou a nossa pena na cruz. Né? São doutrinas fundamentais, irmãos, tá? Ou seja, nós não somos salvos porque a gente anda certinho, não. Nós somos salvos porque Cristo pagou a nossa pena na cruz. Né? Depois, ressurreição corporal, ou seja, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, por isso que nós cremos na ressurreição corporal de Cristo. E a última, a segunda vinda. Né? Nós, por mais que cada um tenha as suas diferenças aí entre igrejas, mas nós cremos na segunda vinda de Cristo. Né? Cristo para os dispensacionalistas, né? Para que Cristo virá, ele voltará. Né? Nós cremos nisso. Para esse povo aí, não. Para ele, o mundo vai ficar assim para sempre. Né? Só um dia lá Deus vai levar todo mundo. Mas não tem esse negócio de segunda vinda assim, corporal, Cristo vindo, descendo a terra, não. Não tem isso não. O sal dos seus é que não creram. Na ressurreição. E aí, bem como na autoridade da Bíblia, porque se você não crê nisso daqui tudo, você pode jogar a Bíblia fora. Para eles, né? Então, mesmo assim, alguns batistas moderados alimentavam as esperanças de poder manter os liberais, que é os modernistas, ou junto aí com os fundamentalistas. Já os conservadores fundamentalistas acharam que o momento era de lutar, né? Era para lutar. E aí, é nesse momento aí que você vê, algumas plaquinhas lá naquela época, né? Darwin está certo. Leia a sua Bíblia. Coisas assim, né? Então você começa a ver um confronto de ideias. De irmãos falando assim, irmãos, vamos voltar para a palavra. Mas de outros que, olha, vamos aderir às ideias da ciência, vamos, né? Tanto que no livro Os Fundamentos tem um trecho só falando sobre a questão de criação. Falando só sobre criação. Interessante. Um dia, se Deus quiser, a gente consegue uma cópia dessa. Mas, passando adiante, então, antes aí da Convenção de 1920, os batistas fundamentalistas, eles vão assinar um protesto, uma declaração em protesto ao liberalismo da Convenção do Norte, juntamente com o pedido para que eles voltassem para os fundamentos. Então, eles tentaram até o último momento ainda convencer aqueles irmãos, né, ou irmãos entre aspas, né, que a gente nem sabe se era agora, porque não criam naquelas doutrinas, né? Então eles queriam o máximo de, olha, vamos, né, tentar trazer essas pessoas e tal, não vamos sair. Então eles fizeram essa manifestação de protesto para que aqueles irmãos voltassem. Mas o que aconteceu? Na sequência houve resistência, né, da Convenção do Norte em formar uma nova convenção ortodoxa, né? Então eles tentaram lutar, mas eles não queriam sair daquele grupo e formar um novo grupo. Porém, eles resolveram ficar e tentar uma reforma de dentro. Lembra de Lutero, né? Tentou ali, lutar, não, vamos manter ainda, vamos mudar, vamos melhorar, vamos ver o que tá, vamos estudar de novo, né? Beleza. Aí assim, em 1923, eles criaram a União Batista Bíblica, que foi formada por fundamentalistas que tinham ênfase em fazer um quórum para expulsar os liberais da Convenção do Norte. Então, até 1923, você percebe uma tentativa deles. Eles se reuniram nessa União Batista Bíblica para que eles pudessem, assim, de alguma forma, fazer um quórum de pessoas, né, aí dentre os batistas, de líderes e pastores, para tentar tirar os liberais
do meio do grupo lá. Então eles estavam vivendo realmente um conflito, algo, né, bem triste. E quem formou esse grupo aí, né, foi J. Frank Norris, pastor também, e William Bell. Norris do filme. Né? Então eles criaram, né, essa União Batista Bíblica. Eles formaram isso para poder fazer essa tentativa. E aí eles fizeram uma declaração de fé, né, que eles queriam que aqueles irmãos, os liberais, né, entre aspas, aí, eles voltassem e revisassem aqueles pensamentos que eles tinham. Né? E aí na sequência nós temos que eles não conseguiram então fazer esse coro para poder expulsar os liberais, e eles decidiram, olha, a gente não pode mais ter comunhão com esse povo, então vamos sair. Então eles decidiram sair. E aí nessa saída aqui, saiu da Convenção Batista do Norte, dos Estados Unidos, a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares, em 1932. Então foi aí que surgiu o nosso grupo, os Batistas Regulares, dessa União Batista Bíblica. Então essa União Batista Bíblica tentou de todo custo manter-se ali ainda junto com os Batistas do Norte, mas eles não conseguiram. E aí eles saem, e dessa saída vai surgir este grupo que é, no caso, a nossa igreja hoje, os Batistas Regulares. Então, em 32 saem os Batistas Regulares, e dessa mesma convenção sai outro grupo mais lá na frente, em 1947, ou seja, aqueles que ainda ficaram ali, não, a gente ainda vai tentar ainda com os liberais ainda resolver alguma coisa e trabalhar para ver, aí eles desistem, e só em 1947 vai surgir uma associação chamada Associação Batista Conservadora da América, que vai dar origem aos Batistas Independentes. E aí, lá na do Sul também teve, né? Lembra que tinha Convenção do Norte e Convenção do Sul? Né? Então a do Norte saiu os regulares e os independentes, e na do Sul nós temos aí a Comunhão Batista Mundial. Eu não coloquei a data porque eu não encontrei, mas deste grupo aqui vai sair outros batistas independentes. Né? Outros, só que da Convenção do Sul. Mas segue a mesma coisa? Mas segue as mesmas coisas, né? Só práticas diferentes, né? Mas não também totalmente diferentes. E aí nós temos a Comunhão Batista Bíblica. Lembra da União Batista Bíblica, né? Teve também uma lá na Convenção do Sul, que é chamada Comunhão Batista Bíblica, que é daqui que vai sair os Batistas Bíblicos. Então, em 1932, quando surgiu aí a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares, elas surgiram aí com um apoio de 34 igrejas. Então lembra aí que naquela época 34 igrejas era pouco, né? Frente ao que era o trabalho dos batistas em todos os Estados Unidos. Era a maior igreja naquela época. 34 igrejas era pouquíssimo. Né? Então, esse era o slogan, o brasão desse grupo. Né? E note aqui, olha só, né? General Association of, né, Regular Baptist Churches, né? Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares. Aí note o que tem nesse brasão aqui: Creation Fall, né? Criação caída, que era uma das doutrinas que o pessoal, né? Porque se eu digo que o homem é mau, né? A criação é caída, quer dizer, o homem é caído por natureza. Mas se eu tiro de fora a doutrina do pecado, a depravação, as coisas assim, então eu digo que o homem é bom, né? Se ele pode melhorar a sociedade e com isso chegar à salvação. E aí eu tenho salvação, ressurreição. Então eles vão colocando as doutrinas que o pessoal batia, né, contra. Então eles vão falar, olha, a nossa associação, ela crê que a criação é caída, né, que o homem é caído. Ela crê na salvação e ressurreição, que é através de Cristo. E ela vai crer na segunda vinda de Cristo, que era uma das outras doutrinas que eles negavam. Então lembra que o brasão aqui ele está mostrando exatamente logo, olha, o que nós cremos é isso: salvação em Cristo, Cristo ressuscitou, o homem é caído e cremos que Cristo voltará.
bem combativos, né? Quer falar alguma coisa? Não? E aí, por que o nome regular agora aqui? Agora vocês vão aprender por que regular, né? Por quê? Regular ele foi empregado por causa dos fundamentalistas no Canadá. Então, lembra que esse movimento, claro, não ficou só nos Estados Unidos, mas avançou os modernistas, né, para todos os países. E daquela época ali, Estados Unidos, Canadá. Então, lá no Canadá, eles utilizavam esse nome regular para fazer uma distinção entre a posição conservadora, que eram os fundamentalistas, e a posição modernista, que eram os liberais. Então, naquela época, lembra aí que as igrejas eram só chamadas de igrejas batistas. Igreja batista tal. Como aqui, igreja batista é a palavra da verdade. Você não tinha nome regular. Era só igreja batista. Então, eles acrescentaram o regular para fazer essa distinção. Para quem estivesse de fora, ao ver aquela igreja à frente, né, a placa dela, já saberia o que eles creem. Então, se tem igrejas batistas somente, então batista. Mas que tipo de batista é esse? Será que é um batista... O batista renovado, o batista liberal? Ele é um batista ortodoxo? Ele é fundamentalista? Não é? Então, eles colocavam o termo regular para dar essa orientação, né? Para falar, olha, nós somos batistas fundamentalistas. Nós não aderimos às ideias dos liberais. Então, por isso que esse nome ficou. Por que então regular? Porque regular ele vai trazer a ideia de seguir em conformidade com a regra. Então, para a gente regular no Brasil, o sentido é mediano, né? Mas lá nos Estados Unidos tem um outro sentido, né? Não é algo mediano, né? Não é algo half, pela metade, né? Mas é algo que é conforme a regra. Conforme a regra. Entendeu? Que a regra seria a palavra de Deus. Então faz muito mais sentido talvez lá esse termo, né, regular. Mas aqui para a gente, só para vocês terem uma noção, né, que não é algo mediano, mas é conforme a regra. E a regra é a palavra de Deus. Então nós seguimos a palavra de Deus. A palavra que os liberais abandonaram, essa palavra é a palavra que seguimos. E não vamos abandonar. Nós seguimos ela. E por isso que somos regulares, conforme a regra. Então esse é o sentido do nosso nome, né? E na sequência nós temos aí que a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares, ela adotou a Confissão de Fé Batista de Hampshire. Então, lembra que a gente falou de algumas declarações batistas? Né? Falamos da Batista de Londres, falamos da outra lá que agora não me lembro bem agora, da Confissão de Fé Batista de Filadélfia. Aí teve essa outra daí que é Hampshire. Né? Então eles adotaram essa confissão aqui, Hampshire, que era uma confissão calvinista. Então as igrejas batistas regulares, elas já nascem, né, numa visão calvinista, né? Uma crença calvinista. Por mais que a de Hampshire era moderada, não era como a de Londres, mas era moderada. Mas nasce com essa visão da eleição, da predestinação, né? E por aí vai. E o único acréscimo que eles vão colocar nessa confissão, né? Eles têm a base aí, é na crença da escatologia pré-milenista. Então, por isso que todas as igrejas batistas regulares, elas são pré-milenistas. Elas vão crer no pré-milenismo. O que quer dizer o pré-milenismo? Que Cristo, a segunda vinda de Cristo, será antes do milênio. Você tem pelo menos aí 3 posições. Você tem amilenista, quer dizer que não existe milênio, né? Desde quando Cristo ali morre na cruz, já iniciou o milênio ali, né? E vai acabar com a segunda vinda dele para poder, né, trazer os juízos e os seus vão para o céu. Mas você tem ali, estou aqui fazendo um resumão, né? Mas você tem a pós-milenista, que quer dizer que Cristo só vem após o milênio, mas eles ainda creem que existe um milênio de 1000 anos, né? Vai ter um tempo de 1000 anos, mas nesse tempo de 1000 anos Cristo não reina.
ele só vai chegar no final. E nós temos a pré-milenista, que quer dizer que após o período da tribulação, né, então nós temos ali a Cristo vindo, ele exercendo os seus juízos, né, ali, Apocalipse 19, e ele prende Satanás e tal, aquela coisa toda, e depois você tem o milênio. O milênio onde Cristo reina 1000 anos nessa terra. Então eles adotam essa escatologia pré-milenista, embora que ainda são calvinistas. Então, só para vocês entenderem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando fala-se de calvinismo, aqui está apontando mais para a questão de salvação, soteriologia, né? E aqui o pré-milenismo quer dizer com a questão de escatologia, das doutrinas finais, do fim dos tempos. E a associação ela começou com a ideia de que nunca deveria se tornar uma hierarquia eclesiástica, ou seja, como algumas outras igrejas, né? E outros grupos que acreditam na questão de que você tem um chefe, aí tem um outro chefe aqui que vai mandar nessas igrejas, e, né, uns subchefes, e aí vão até lá um pastor, né? Chega no finalzinho lá, né? Não é isso, não tem essa hierarquia, né? Mas eles mantendo cada igreja batista regular independente, se quiser ou não se afiliar. O outro requisito é que a associação não tinha oficiais assalariados, ou seja, as pessoas que trabalhavam na associação, e é assim aqui no Brasil, não recebem salário, tá? Então é feito por amor mesmo. Não pagavam aluguel de escritórios. Por exemplo, a associação, aqui no Brasil, não sei aonde ela está formada, mas geralmente ela é formada numa igreja. Então, uma igreja que dá o seu endereço para sediar o nome e o CNPJ da associação, né? Então, eles não tinham um escritório fixo. E era um trabalho feito por amor, né? Não era algo de um outro sentido. Então, para fechar aí, em 1933 foi publicado o jornal Boletim Batista. E aí nós temos a imprensa batista regular, que foi organizada em 51, sendo as primeiras revistas de EBD saíram em 1953. Isso lá nos Estados Unidos. Aí nós temos, até hoje, tem essa editora lá, Regular Baptist Press, né? Imprensa batista regular, só que lá nos Estados Unidos. Tem site e tudo, tem bem. E os batistas regulares, então, vamos fechar aí, eles resolveram criar agências missionárias para a expansão do evangelho no país e no mundo, né? E aí, para isso, eles resolveram que cada agência missionária deveria ser livre, autônoma e não sob o controle direto da associação, mas recomendada e aprovada por ela. Ou seja, cada agência missionária é independente também, mas, por exemplo, se um missionário queria passar por aquela agência, né, um missionário que era afiliado, um pastor, alguém que é afiliado à associação, a associação tinha que dar o aval e falar, olha, aquela agência lá, você pode ir para ela, você pode ser um missionário por ela, ou não. Essa agência aqui realmente não está com a doutrina correta, ou tem algum problema nisso, naquilo, então a gente não recomenda. Então era assim, tá? Mas não tinha um controle. E aí surgiram então, praticamente, de 1920 a 1981, 13 agências missionárias batistas regulares. Aí nós temos duas que vieram aqui para o Brasil, duas principais. A primeira, a Baptist Mid Missions, que foi fundada, ou a sigla BMM, né? Fundada aí por William Haas, em 1920. E a outra associação é a Associação de Batistas para o Evangelismo Mundial, que é chamada de ABWE, e foi criada aí por Rafael Thomas, em 1927. Então, qual é a diferença entre essas duas? Nenhuma. Todas estão enviando missionários, e todas nascem aí de um trabalho batista regular. Então vamos parar aqui, tá? Porque a gente vai avançar para uma outra parte agora. Mas
até então deu para entender, né, irmãos, como foi esse processo, né? Foi tumultuoso, foi complicado desde a saída, mas foi necessário, porque senão, se aqueles irmãos se mantivessem naquele grupo com vários liberais, a coisa seria totalmente avessa do que seria hoje, né? Mas graças a Deus por tudo. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse estudo de hoje, né? Foi mais parte histórica, mas também uma parte que a gente tem que frisar e ter em nossa mente. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Senhor, porque o Senhor utilizou homens que não se renderam às ideias liberais, que não se renderam, Deus, a pensamentos que poderiam trazer um prejuízo enorme para a nossa fé e talvez dificuldades, Deus, na questão de evangelização, de pregação, mas o Senhor levantou pessoas que foram usadas para que pudessem se manter firmes à Tua palavra. E agradecemos por essas pessoas, porque só podemos contar essas histórias hoje, porque eles estavam lá e o Senhor os moveu o coração deles para isso. Então nós louvamos a Ti por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.